Antes do tempo não havia tempo, antes do espaço não havia lugar, antes da criação não havia outro, havia apenas Deus. E não apenas Deus como um ente entre outros os entes, mas Deus como o ser puro, o absoluto em a sua simplicidade ontológica. Alguns vão dizer, o que fazia Deus antes de criar o mundo? Porém, essa tal pergunta acaba atraindo o enraizamento do pensamento em categorias temporais, ou seja, antes e depois aplicam-se ao mutável. Porém, Deus é o imutável. Em Deus não há sucessão de estados. Ele é, e seu ser é plenitude, eterno presente, sem antes e nem depois. Agora escute comigo o que uma lógica extensa vai impor. O que é absoluto não depende. O que é completo não carece. Deus é absoluto e completo. Logo, Deus não cria por necessidade nem por falta, e nem para se definir. A criação não adiciona nada ao ser de Deus. Ele não se amplia ao criar, porque o próprio infinito não cresce. Então, ele já era, plenamente, tudo o que é, antes que qualquer referência exterior existisse. Mas talvez vocês perguntem, como Deus poderia se conceber se antes não havia nada com o que se comparar? Então hoje eu irei revelar esse erro de origem. E esse erro se configura em imaginar que o conhecimento depende de alteridade. Porém, isso vale para nós, seres finitos, relacionais, reflexivos, que só conhece por contraste. Deus, porém, é ato puro de intelecção. Ele não precisa de um outro para se conhecer, pois ele é, por essência, idêntico à sua própria intelecção. O intelecto, o inteligível e o ato de intelecção são um só. Ele se conhece perfeitamente porque é perfeitamente simples. Não há espelhos no absoluto, não há exterioridade, não há comparação, não há linguagem prévia, não há referência, e ainda assim há conhecimento pleno de si. A criação, portanto, não é para que Deus se compreenda, mas para que o ser vindo dele participe de sua bondade. Ele cria não para si, mas para o outro, não por carência, mas por superabundância. Ele cria porque o ser é um dom, e o dom, para ser dom, pressupõe uma liberdade e uma gratuidade. Por isso, Deus não cria por impulso, mas por vontade livre. E cria ex nihilo, do nada, pois só o absoluto pode fazer brotar o ser do não ser. Assim, então, antes de qualquer mundo, antes de qualquer tempo, antes de qualquer referência, Deus era. E não era no sentido de já existia há muito tempo, como alguns vão afirmar. Ele era plenamente, absolutamente, sem medida, sem falta e sem anterioridade. O ser mesmo, o ato mesmo. Ele é a mente pura, eternamente em si e por si, completo, único, autoevidente, sem precisar de qualquer fora. Quem compreende isso não apenas teme a Deus, mas começa a perceber que tudo mais é contingência suspensa num abismo de necessidade. E nesse abismo há apenas uma base firme, aquele que é, sem referência, sem causas e sem tempo. A fonte de toda referência, causa e tempo. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal Lógica na Mente, ative o sino de notificações e lembre-se, a lógica não mostra, a lógica revela. Valeu!